Olá pessoal, aqui é o professor Renato, especialista em Química e agricultor, e esse é o canal Química na Roça. E no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês, o plantio de milho do início ao fim, tudo que eu fiz nesse plantio de milho aí para colher espigas desse tamanho, dessa forma, espigas gigantes, espigas excelentes. Então tudo que eu fiz, desde a questão do espaçamento, desde a questão a quantidade de semente, desde a questão das aplicações de inseticida estarei falando sobre, desde a questão das adubações, estarei mostrando tudo para vocês, o milho com 50, com 60 dias, com 70 dias, toda a evolução desse milho estarei mostrando no conteúdo do vídeo de hoje. Então, caso você goste do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal, então não deixe de se inscrever. Vem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral. Então já ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Caso você queira ser membro do canal, é só apertar aí o botão Seja Membro e escolher um dos 3 níveis, desde consultoria diretamente comigo, acesso ao meu número particular do WhatsApp para você tirar dúvidas da agricultura no geral, ter prioridade nas respostas, vídeos exclusivos somente para membros, dentre outros benefícios. Você poderá cancelar quando você quiser, além de ajudar o canal. E vamos ao vídeo. Eu estou utilizando aqui um espaçamento reduzido, então é um espaçamento de aproximadamente 80 centímetros de uma carreira para a outra, aproximadamente aí. E de uma cova para outra vai estar variando aí de 25 a 30 centímetros. Dependendo, vai ter cova que vai estar com 20. Uma questão muito importante que muitas pessoas não dão importância é a escolha da semente que você vai plantar, que você quer cultivar. Aqui é a semente do AG1051. Estarei plantando apenas uma única semente por cova. Então a forma que eu estarei fazendo aqui, é isso aqui. Uma semente por cova, sem adubação na fundação, como muitas pessoas fazem. Eu normalmente não gosto de fazer adubação na fundação, porque aí, querendo ou não, sempre falha, um pé ou outro. Estou plantando apenas uma única semente, então aí de 20 a 30 centímetros, com esse espaçamento reduzido aí de 80 centímetros aproximadamente. Então será esse a forma que eu estarei plantando aqui, forma bem simples. Já nessa parte aí, pessoal, foram plantadas 3 carreiras em fileira dupla e 5 carreiras em fileira normal. O espaçamento utilizado na fileira dupla foi 1,20 m de uma carreira dupla para a outra, com espaçamento entre plantas na fileira dupla de 30 centímetros de um pé de milho para outro. Já aí a gente tem o milho com 7 dias de plantado, então o milho já praticamente todo nascido, com 7 dias normalmente depois que você planta, não faltando água, todo o milho que tem que nascer, ele já nasce, então se não nasceu, já falhou. Então aí está o milho com 7 dias, todo apontando, todo bonitinho já, os pezinhos já bonitinho. Já nessa parte aí, pessoal, o milho já está com 12 dias de plantado, então já está bonitinho, já está verdinho, tanto dentro do quintal quanto fora do quintal, já está bacana, desenvolvendo super bem aí. O milho já estará abrindo a sua 3ª folha praticamente aí, como vocês podem ver, já está bem bacana. Já dá para fazer a primeira limpa com 12 dias, já dá para fazer a primeira aplicação de inseticida também. Aos 14 dias, pessoal, eu já entrei com a primeira limpa nesse milho. Como vocês podem ver aí, a limpa foi feita manual. Então assim, não foi utilizado nenhum herbicida na plantação. Então aos 14 dias já fiz a primeira limpa, já deixei o milho seguro, o milho bem fixo no solo, assim como também livre das plantas daninhas, para não roubar nutriente do milho. Já com 16 dias de plantado, pessoal, nesse milho eu fiz a primeira adubação do milho, utilizando um NPK. Nesse plantio eu iria utilizar o NPK 15-15-18, porém, como eu estava sem no momento aqui,
então eu utilizei um NPK, eu fiz uma adaptação com o NPK que eu tinha em casa no momento, que era o NPK 16620. Então aos 16 dias eu já fiz a primeira adubação desse milho com o NPK 16620, visto que eu não fiz nenhuma adubação na fundação. Então eu utilizei 5 a 6 gramas de NPK 16620 por pé, algo bem simples, como vocês podem ver aí, rápido. Então a adubação ficou dessa forma aí, né? Depois que adubei, né, fiz a cobertura, então peguei uma enxada e cobri esse adubo para o adubo ficar, né, seguro no solo, e caso viesse a chover, não viesse a tirar o adubo, né, do pé da planta. Aproximadamente aí 4 a 5 dedos do pé da planta, né, a adubação ficou. Depois da primeira adubação, aos 17 dias, já entrei com a primeira aplicação de inseticida, utilizando o inseticida Lanat, né? Então utilizei o Lanat, né? Fiz a primeira aplicação de inseticida no milho, já avisando, né, a combater aí alguma larva de largata que estava na planta, alguma largatinha que já tivesse na plantação de milho. Isso aos 17 dias, então, né, foi feita a primeira aplicação de inseticida. Já com 27 dias, pessoal, né, foi feita a segunda aplicação de inseticida nesse milho, né? A partir daí eu mudei, né, o inseticida que normalmente eu utilizo, que é o Lanat. Nessa segunda aplicação de inseticida aos 27 dias, eu utilizei, né, o inseticida Decis, né? Então eu fiz a aplicação aos 27 dias com o inseticida Decis, né, no milho. Com 17 dias apliquei o Lanat, com 27 dias apliquei, né, o Decis, justamente para que as pragas, né, não venham, né, a se acostumarem com, né, os inseticidas. Já com 30 dias, já fiz a primeira adubação com ureia, pois a adubação com ureia eu divido aqui em duas, né? Eu divido em duas etapas, cada adubação eu faço de 5 a 6 gramas por adubação. Então com 30 dias já fiz a primeira aplicação de ureia, né? Visando que a planta já está bem estabelecida no solo, suas raízes, então dando uma dosagem de nitrogênio, cerca de 46% de nitrogênio, né, com a ureia, para que a planta ela consiga crescer, alongar, né, e ficar bem vigorosa, por exemplo. Então, aos 30 dias entrei com a primeira adubação de ureia. Depois de fazer a primeira adubação com ureia aos 30 dias, foi a hora de fazer a segunda limpa e automaticamente já começar a subir terra no milho, fazer os canteirinhos no milho. Primeiramente, para que o milho não vire, né, além de levar a terra ao pé da planta, deixar a planta mais, né, fortalecida, principalmente com a adubação de ureia, ela vai começar a alongar muito, né? Então a partir daí a planta tem que estar bem segura, né, para o seu crescimento tranquilo, né, para não ter problema do vento também, né, vir a quebrar alguns pés de milho, vir a tombar alguns pés de milho com a força do vento. Então, aos 30 dias também, só fiz finalizar a adubação com ureia, já voltei cobrindo, já voltei fazendo a cobrição, né, fazendo o canteirinho no pé da planta, isso dos dois lados, né, cobrindo aí, puxando a terra para o pé do milho, deixando um canteirinho mesmo, como se fosse um lambique, né, no pé da planta, a planta bem mais segura, a planta bem mais, né, fortalecida para crescer, para alongar tranquilamente, sem ter problema com relação a vento, né? Então, depois da adubação com ureia, já foi feita esses canteirinhos no pé da planta, visando cobrir a ureia, porque a ureia é muito volátil, assim como também fortalecer a planta para o seu período de crescimento, de alongamento. Já aos 37 dias, foi feita a segunda adubação de ureia nesse milho, visto que eu faço a adubação de ureia em duas etapas. Em cada etapa eu aplico de 5 a 6 gramas de ureia, totalizando aí um total de 10 a 12 gramas de ureia por pé de milho. Então, aos 37 dias foi feita a segunda adubação. Como vocês podem ver, o milho já está bem mais alongado por conta da primeira adubação com ureia. O milho já está bem firme no solo por conta também dos canteirinhos que foram feitos, né? Então, aos 37 dias, a segunda aplicação de ureia, porque o milho vai precisar de mais nitrogênio aí para alongar ainda mais, para ficar bem mais nutrido, bem mais vigoroso, né, para a terceira aplicação futura. Então, aos 37 dias foi feita
a segunda aplicação de ureia nesse milho aí, como vocês podem ver. Já aos 38 dias entrei com a terceira aplicação de inseticida, utilizando aí um inseticida sistêmico, né, que eu utilizei aqui o Engenho Pleno nessa terceira aplicação de inseticida. Já aos 45 dias, onde o milho já está bem mais desenvolvido, bem mais evoluído, bem nutrido com as adubações feitas anteriormente, já está com esse tamanho aí, foi feita a terceira e última aplicação de adubo nesse milho, né? O adubo que foi utilizado foi mais um NPK. Nesse caso aí, para a terceira adubação desse milho, eu utilizei aos 45 dias o NPK 16620 para a terceira, né, adubação, visto que nessa terceira adubação, né, eu costumo aplicar um NPK que é bem mais concentrado tanto em potássio quanto nitrogênio, visto que nessa fase o milho precisa de mais nitrogênio para alongar, né, e potássio já para armazenar, para futuramente começar a utilizar aí no enchimento de grãos, né, para você ter espigas bem cheias, espigas bem graúdas, né, grossas, com bastante massa. Então, nessa terceira aplicação foi utilizado justamente, né, o NPK 16620 com 45 dias. Já aos 50 dias, pessoal, o milho já estava bem mais alongado, bem mais desenvolvido, com os troncos bem grossos. Também com 50 dias já tinha milho já soltando já os esporões, né? E quando o milho começa a soltar os esporões, é sinal que, né, o pendão está próximo, já começa a apontar uma espiga ou outra já, ou seja, o milho já começa a se preparar, né, para, né, receber as espigas, né, futuras aí. Então, aos 50 dias o milho já começou, né, a soltar aí os esporões para ficar mais fixo no solo. Então, desenvolver ainda mais, né, com a questão dos esporões também, captar bem mais água, assim como também algum nutriente que tiver no solo. Já aos 52 dias, pessoal, 2 dias de diferença, o milho já começou a apontar, né, as primeiras espigas aos 52 dias, assim como também, né, já começou a apontar os primeiros pendões, né? Então os primeiros pendões aos 52 dias aqui, né, já estava sendo apontados, né, já estava saindo os primeiros pendões e as primeiras espigas, por exemplo, aí já sendo apontadas. Milho com 61 dias, como é que está o desempenho dele? Está até o momento desempenhando muito bem. Já nessa parte, pessoal, a gente tem um milho aí com 61 dias, um milho que já está praticamente todo empendoado, cerca aí de 90% já, né, já está com pendão, então já está, né, bem desenvolvida essa questão do pendão, já está bem alongado, já tem, né, várias espigas já polinizadas. Então as primeiras espigas que apontaram primeiro, que saíram primeiro com 61 dias já estavam polinizadas, já estavam com o cabelo, já estava com o primeiro cabelo, isso aos 61 dias, né? O milho também estava com quase 3 metros já, né, com 61 dias, espigas excelentes saindo já, as bonecas, e o milho bem desenvolvido aos 61 dias, por exemplo. Mas olha só, tamanho das espigas, ó. Segunda espiga, terceira apontando aqui, por exemplo, aqui a mesma coisa, ó. Mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui, ó, mais uma polinizada. Olha só o tamanho dessa espiga, muito grande a espiga, muito bacana. O milho está dessa forma aí que vocês podem ver aqui dentro, né? Já aos 66 dias, pessoal, o milho já está praticamente todo polinizado, né? Vamos colocar aí 99%, né, do milho já estava polinizado, todo soltando aí o primeiro cabelo. As bonecas já eram bonecas excelentes, né? Um tamanho de bonecas muito bacana. Pela boneca você já tem noção que vai ser uma espiga de milho excelente. Então, como vocês podem ver aí, né, as bonecas já estavam excelentes, com uma qualidade muito boa, toda polinizada. O milho com pendão já todo liberado, né, aos 66 dias. Já com 70 dias, pessoal, o milho, né, já tinha começado a secar o primeiro cabelo. Então as espigas que apontaram primeiro,
as espigas que saíram primeiro já tinham, né, começado a secar o primeiro cabelo, outras estavam começando, né, as espigas já estavam já com um enchimento bacana, já com a grossura de espiga bacana, isso aos 70 dias. Então, aos 70 dias também, né, o tempo aqui secou, então tinha acabado o inverno, o milho nessa fase aí com 70 dias está precisando muito de água, né, para a questão de enchimento de grãos. Então, né, o tempo secou, eu tive que fazer, né, o engate da irrigação, né, às pressas. Então fiz uma adaptação na irrigação às pressas e estiquei o gotejamento aos 70 dias, porque até então estava sem, né, irrigação, só dependendo da água da chuva. Então aos 70 dias, né, eu coloquei a irrigação, né, e as espigas, como vocês podem ver, aos 70 dias já estão bem desenvolvidas, já estão num tamanho bacana, né, numa grossura bacana, como vocês podem ver aí. Já aos 77 dias, né, o milho começou a secar o segundo cabelo. Então aos 77 dias o milho começou a secar o segundo cabelo, como vocês podem observar aí. Tinha alguns que já tinha caído, né, o primeiro cabelo, mas uma espiga ou outra, que nesse caso foi algum inseto, né, que vem e derruba, porque não estava ainda no ponto de colheita. Então aos 77 dias o milho começou a secar, né, o seu segundo cabelo, né, finalizando, né, o secamento do segundo cabelo, né, o milho vai estar no ponto de colheita. Com 77 dias o milho estava nesse estado aí, né, enchendo os grãos, com alguns grãos já cheios, né, outros ainda não, né, então não pode faltar água em hipótese nenhuma, senão você vai ter espigas de milho banguelas, né, sem ser cheias até a ponta. Então já tinha alguns grãos ou outro já cheios e o restante já enchendo aí aos 77 dias. Já aos 83 dias, pessoal, o milho estava nesse estado aí, ó. Finalizando o secamento do segundo cabelo, eu já comecei a colher algumas espigas, né? Como vocês podem ver o tamanho das espigas aí, espigas excelentes, espigas enormes, né? Espigas com uma qualidade muito boa, né? Porém, né, aos 83 dias, nesse plantio de milho, né, o milho ainda estava mole. Lembrando que aqui eu já colhi milho com 72, 75 dias e o milho já num ponto bacana. Esse aí, né, como foi um plantio, eu coloquei a irrigação aos 70 dias, aos 83 estava dessa forma aí, ó. O enchimento de grãos é excelente, porém ainda um pouco mole, né? Então, para quem gosta de comer cozido, já estava no ponto bacana. Então já comecei a colher, né, algumas espigas aos 83 dias, principalmente para quem gosta de comer ele cozido, ele um pouquinho mole. Então, como vocês podem ver aí, ó, estava indo um pouco mole, excelente para você comer cozido, né? Um enchimento de grãos bacana aos 83 dias, um tamanho de espiga excelente, né? Então, assim, isso aos 83 dias. Já aos 88 dias, pessoal, o milho estava nessa forma aí, ó. O milho já estava praticamente com todo o segundo cabelo seco, então no ponto de colheita. Então, com 88 dias, o milho estava dessa forma aí. Muitos milhos já tinham caído já o segundo cabelo, então já estava apto para colher geral aí. Então, quebrei mais uma boa quantidade de milho aos 88 dias e finalizei, né, a colheita, né, desse milho aos 92 dias. Tinha quebrado todo esse milho aí, né, para o consumo próprio e para vender também. Então, aos 92 dias eu finalizei toda, né, a colheita desse milho aí. Mas mostrando aí na imagem, ele aos 88 dias, já com o segundo cabelo já seco, com padrão de qualidade excelente, com tamanho de espigas excelente, com a grossura de espigas excelente, com todo esse passo a passo, né, que foi mostrado aí no vídeo de hoje, né, tudo que eu fiz nesse plantio de milho até colher essas espigas dessa forma que vocês podem ver aí, por exemplo. Então, esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Caso você tenha gostado do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal, então não deixe de se inscrever, pois vem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral. Então já ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e até um próximo vídeo. Abraço!